Olá, tudo bem? Aqui quem fala é o Wagner de Brito, certo? E se você está assistindo essa aula, é porque você tem um site no Wix, você tem algum serviço ou produto que você deseja vender e você está querendo saber a forma correta de você criar as suas páginas, as páginas que realmente vendem, certo? Beleza, é isso que a gente vai fazer nessa aula. Eu vou explicar para você o passo a passo de criar uma página que realmente vende, que realmente converte o visitante em cliente, tá? E as técnicas que eu vou ensinar aqui, né, eu uso em todos os meus projetos e uso também para os meus clientes, ok? Então são todas técnicas testadas, aprovadas e que muitos marqueteiros no mercado também utilizam. Então você pode ir com toda a fé que você quiser, que vai dar tudo certo. Você só precisa seguir o passo a passo certinho e vai dar tudo certo no final, ok? Então, veja bem, eu não vou falar sobre os erros, que eu acho que você já deve ter ouvido falar em algum lugar, mas a maioria das páginas na internet, elas não convertem visitantes e clientes, porque elas estão feitas da forma não mais adequada. Porque o usuário precisa ter tudo muito claro, muito objetivo, quase que num passo a passo, e tem certas técnicas para você convencer o usuário a entrar em contato com você. Então, não adianta, tá? Se não aplicar as técnicas que eu vou mostrar para você aqui no desenvolvimento da sua página, você muito provavelmente não vai conseguir fazer vendas. Não importa se é de serviços ou produtos, tá? E se o seu serviço é tão necessário para as pessoas que você consegue fazer venda dele com um site meia boca, pode ter certeza absoluta que se você aplicar as técnicas que eu vou mostrar aqui, você vai então vender muito mais. É certeza absoluta, você vai vender muito mais, ok? Então vamos lá, não sem mais enrolações, sem mais delongas, vamos começar a criar nossas páginas. Eu vou usar um exemplo aqui mais próximo do real, um exemplo de um profissional mais próximo do real, certo? E o que você tem que entender é a técnica que eu estou usando, que eu vou explicar, e você aplica isso no seu negócio, aplica isso no seu site, certo? Legal? E, bom, beleza. Se você está vendo essa aula, provavelmente você já tem o Wix, claro. Então, eu já estou aqui dentro do Wix, eu só loguei, certo? Aí todo mundo sabe quando a gente loga, entra aqui nessa área onde a gente administra os sites assim, que a gente tem, certo? Isso aqui só é uma conta de exemplo, né? Legal. Beleza. E aqui o que a gente vai fazer? A gente vai clicar no botão aqui, criar novo site. E aí ele vai falar aqui que tipo de site você deseja criar. Negócio, saúde, bem-estar, loja, blá, blá. Eu vou colocar outros. Aí ele vai falar, você deseja criar com o XID? Eu não vou usar o XID, tá? A gente vai criar na mão porque essa é a moral da história. A gente tem que a gente tem que colocar em prática as técnicas, certo? Então, crie o seu site usando o editor do Wix. Eu vou clicar em escolha um template. E aqui agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai escolher, na verdade, aqui é a grande sacada. Entenda o seguinte, ó, vou deixar matar essa objeção já para você. Então o que acontece? Esses templates que existem no Wix, eles têm a metodologia certa. Ou seja, na maioria das vezes esses templates estão bem bacanas para ser usados, certo? Mas tem um pequeno problema. Primeiro, as pessoas não sabem usar esses templates. Porque usar um template significa apenas alterar o texto, e as pessoas não fazem isso. Elas pegam um template e elas querem mudar a estrutura, e aí elas destroem um template, porque esses templates aqui são feitos por profissionais, certo? Então o primeiro problema é que a pessoa não sabe usar um template. Ela pega um template, em vez de só trocar o texto, porque já foi o profissional que criou, certo? Então ele já está buscando a melhor performance possível ali do resultado. Mas a pessoa vai lá e muda toda a estrutura. Então pronto, acaba não funcionando. O segundo ponto do template é que acontece o seguinte. Normalmente o template tem coisas a mais. O mais normal é ter coisas a mais que você não vai precisar fazer. E isso vai, principalmente imagens, coisas, entendeu? Efeitos, coisas que vão prejudicar. Então, por isso que a gente vai sempre começar do branco, tá? Então, a gente vai usar aqui, ó, em branco. A gente vai clicar em branco para a gente poder escolher um template em branco. E aí eu sei que tem aqui os layouts, assim, uns layouts clássicos, né? Mas a gente vai começar do zero mesmo, certo? Então a gente vai clicar no botão editar para começar do zero a criar o nosso site no Wix.
Detalhe que eu uso a palavra site, mas eu estou querendo dizer página, tá? É site. A verdadeira, o verdadeiro, o real motivo de o objetivo de um site é, na verdade, é um site institucional, né? Onde você vai ter uma pegada totalmente institucional. E sites não convertem, tá? Ninguém usa site para converter o cliente, ou seja, para tentar fazer uma venda. Ninguém usa site para isso. Quer dizer, ninguém que realmente saiba o que está fazendo, claro, né? Um monte de pessoas não sabem o que está fazendo e usam o site para tentar vender. E óbvio, não vende, tá? Por quê? Porque o site dispersa. O fato de você ter várias páginas, você já dificulta a conversão. Porque as pessoas dispersam, elas vão simplesmente ficar, elas navegam aqui ali, desiste, enfim. A gente analisa isso com gravações, analisa com dados e, posso te garantir, site não funciona se você quer vender, tá? Não da melhor forma possível, tá? Então, se você tem um negócio aí que você consegue vender de verdade, você consegue fechar negócios com um site, pode ter certeza absoluta que se você aplicar as técnicas que eu vou ensinar aqui, você vai vender muito mais, certo? Então, vamos lá. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é como que a gente começa uma página que vai estar focado em vender o serviço ou produto. A gente tem que começar com uma frase que deixe claro o benefício e o benefício que a pessoa vai ter ao comprar ou comprar aquele produto ou contratar aquele serviço, ok? Então, no meu exemplo aqui, eu vou fazer um exemplo de uma página de uma dentista, certo? Eu peguei dados aleatórios na web e vou montar a página aqui da forma que tem que ser, ok? E aí você vai fazer isso só que no seu negócio, legal? Então a primeira coisa é ter uma frase de impacto, que a gente no mercado, no marketing, a gente chama de headline ou frase de impacto. Normalmente você vai ouvir falar disso como headline, que nada mais é do que a frase que vai chamar a atenção da pessoa. Entenda o seguinte, se você analisar o seu site, se você acompanhar o seu site, você vai perceber, analisar com as ferramentas de análise, Google Analytics ou qualquer outra ferramenta de análise, se você ver gravação, Rich Map, você vai ver que a maioria das visitas do seu site, se a mensagem da primeira sessão não chamar atenção suficiente, não deixar bem claro o que ele vai ganhar, que tipo de coisa ele vai ganhar, como ele vai ser beneficiado, ele sai, vem aqui e fecha no xizinho, sai do seu site. Então, se você analisar lá, se você analisar no Google Analytics, infelizmente as pessoas as que não são profissionais acabam não analisando, e isso é um erro gravíssimo, né? Porque não sabe para onde está indo, o que tem que fazer, etc. e tal. Mas se você analisar no Google Analytics, você vai ver que aparece lá a taxa de rejeição. E aí você vai ver então que a sua taxa de rejeição é altíssima, tipo mais de 70, 60. De 50 para cima, com certeza é a sua taxa de rejeição, porque você não colocou uma frase que realmente convida o usuário a ler e muito provavelmente o resto da estrutura que eu vou ensinar aqui também não está da forma mais adequada e isso faz com que o usuário simplesmente abandone a página o mais rápido possível. No Google Analytics você também consegue ver o tempo que o usuário fica na página e páginas assim que não estão dando certo, que não estão bem feitas, costumam ter um tempo de 30 segundos, 40 segundos do usuário na página, certo? Menos de 1 minuto normalmente. Beleza? Então, para corrigir todos esses erros, você precisa de uma headline. Então, a gente vai clicar aqui em adicionar, certo? E a gente vai adicionar uma faixa, tá? Então, você sempre tem que imaginar o seu site com linhas e colunas, tá? Essa é a forma mais adequada, mais correta para você construir o seu site. Então, a gente vai adicionar uma faixa e, óbvio, a gente vai adicionar uma faixa em branco. Aqui, ó, uma clássico, tá vendo? Ó, clássico em branco. A gente vai arrastar e soltar aqui, certo? Legal, olha só, bacana. E aí o que a gente vai fazer aqui agora? Agora a gente vai clicar aqui e adicionar um texto, certo? De preferência, a gente vai adicionar um enorme. Ou você coloca um grande, tá? Ou você coloca um enorme, tá? Então vamos arrastar aqui e colocar enorme. Legal. E aí o que acontece? A gente vai clicar 2 vezes para a gente colocar o nosso texto. Vou clicar 2 vezes aqui, vou colar o texto, certo?
eu vou, na verdade, aí aqui a edição do texto é a padrão que a gente conhece, especializada em clareamento dental. Essa frase aqui, na verdade, eu vou colocá-la um pouco menor, então eu vou reduzir a fonte dessa frase, ela vai ficar com assim. E eu vou centralizar tudo isso, certo? Então vamos centralizar assim. Não, centralizar, né? E não o contrário. Isso. Legal. Especializada em clareamento dental. Aqui a gente pode deixar dessa cor mesmo, né? Ou vamos colocar uma corzinha. O que é importante entender aqui é que é justamente o que eu tento ensinar é que as pessoas acham que um monte de efeito, um monte de pirueta, um monte de imagem, que é isso que faz o usuário comprar. E não é, entendeu? Você pode ver isso se você analisar, entendeu? Você não vai ver nenhuma página vendedora aí, vendedora de qualquer tipo de negócio que foi feito um site profissional ou dos marqueteiros que vendem milhões na internet, você não vai ver a página de ninguém que realmente vende, cheia de efeito e pirueta, entendeu? Não vende, porque atrapalha o usuário, dificulta o carregamento da página, dificulta a leitura da página, tem um monte de problema que acontece. Então a página que vende é a página objetiva, é a página clara, é a página que explica da forma correta, na ordem correta, certo? Então, se você ficar preso na ideia de que piruetas, efeitos e outras coisas sinistras vão fazer sua página vender, você provavelmente não vai conseguir ter o resultado que você deseja ter, certo? Então a gente vai vir aqui, eu vou colocar aqui uma cor apenas para, né, a gente ficar mais bonitinho e eu vou fazer assim, ó, eu vou clicar nesse cara aqui, certo? Nesse texto, eu vou copiar ele e vou colocar outro texto, menorzinho, texto, pode ser o clássico, e aí eu vou colar aqui o que eu tinha escrito. Centralizar. Pronto. Centralizar. Centralizar. Beleza. Aqui você pode colocar a cor que você quiser, tá? Você pode fazer do jeito que você quiser. Eu estou fazendo de uma forma... Eu posso até pegar umas cores já bem mais bacanas, né? Aqui, esse azul é legal. Beleza. Agora sim. Agora sim ficou legal. Esse azul é bacana. Legal. Especializada em clareamento dental. Tenha dentes brancos como a neve. Legal. Aqui, ó. Essa chamada, sim, é uma chamada que vai conseguir ganhar a atenção do usuário, certo? Vamos tocar um pouco mais aqui. Beleza. Legal. Se aqui também dava para fazer um efeito, dá para fazer um efeito bacana, que seria o seguinte, ó. A gente destacar de fundo usando essa cor e trocar a cor do texto e colocar branco. Aí sim, ó, tem dentes brancos como a neve. Legal. Beleza? Então tá feito a nossa headline, que é a nossa chamada para o cara. Então, quem está procurando por clareamento dental, por uma clínica, claramente vai ser atraído por esta chamada. Porque, primeiro, especializada, né? Então, calma aí. É uma clínica, uma pessoa especializada. Eu preciso entender melhor. Tenha dentes brancos como a neve. Então, que é justamente o que a pessoa está procurando. Então, perceba que existe uma aula focada em gatilhos mentais, tá? Essa aula não tem como você focar em gatilhos mentais, senão eu ia ficar o dia inteiro dando aula aqui. Então, essa aula é focada em te mostrar a ordem e a estrutura da página. Então, essa daqui é a nossa headline, certo? E aí, o que acontece? Essa headline aqui,
ela está usando os gatilhos mentais, tá? Que aí depois você precisa aprender. Mas legal, aqui já tá, o nosso início está feito, bacana. O que a gente vai fazer? A gente vai adicionar aqui e vir para uma nova faixa. Então vamos novamente arrastar e pôr outra faixa aqui, certo? Embaixo, né? A gente pode também vir aqui, ó, trocar o background da faixa para ajudar a gente. Aliás, trocar o background da segunda faixa, vamos colocar uma cor assim. Por que colocar uma cor? Simplesmente para justamente diferenciar, tá? Então a gente pode vir aqui, ó, deixar uma medida para ficar simétrico, tá? Mesma altura aqui. E aqui a gente reduz, porque a gente não vai usar tudo isso. Beleza, então aqui, o que a gente vai fazer? Qual que é o segundo passo? Qual que é a segunda informação que a pessoa precisa saber para você guiar ela, né, em como o seu serviço, produto funciona e tudo mais? Ela precisa saber quem é a empresa ou quem é a pessoa. Então, aqui eu estou falando que é especializado, né? Vamos supor, especializado, tipo auto center, sei lá, vamos colocar lá, especializado em escapamento, né? Do pessoal quem você trabalha com carro. Mas quem que é especializado? É um mecânico específico ou é uma empresa, né? Enfim, de qualquer forma, essa sempre é a ordem, tá? Independente da mensagem que você ache bacana colocar aqui, como por exemplo, faça turismo por Fortaleza, entendeu? Ou seja, tipo, os lugares mais lindos de Fortaleza à sua disposição. Sei lá, qualquer coisa assim para uma pessoa que faz turismo, por exemplo. Aí logo depois ela tem que explicar quem que é, certo? Porque tá falando para mim que vai fazer o turismo, que eu vou conhecer os lugares mais lindos de Fortaleza. Mas quem vai me levar? Aí você tem que dizer quem que é, se é uma empresa que faz turismo ou se é uma pessoa que faz turismo, tá legal? E nessa hora de dizer quem que é, a gente precisa trabalhar a autoridade, certo? Isso é essencial. Novamente, isso é gatilhos mentais, aí você precisa ver a aula de gatilhos mentais. Mas deixo claro para você aqui que é essencial você saber sobre o gatilho da autoridade. Porque uma pessoa não vai comprar de alguém que ela não conhece. Isso gera um desconforto, gera uma desconfiança. Então você tem que primeiro, deixar bem claro que você sabe tudo o que é necessário para deixar a pessoa confiante. Ou seja, que você é um especialista, que você entende do que você está falando, que você entende do que você está fazendo. Ainda mais negócio físico, né? E o segundo é você se apresentar. Então, óbvio, se você puder fazer isso por vídeo, pode ser ainda melhor. Mas mesmo você fazendo isso em vídeo, tá? Eu sempre sugiro você se apresentar em texto também, porque nem todas as pessoas assistem vídeo, tá? Apesar de parecer que sim, não. Nem sempre as pessoas têm tempo, estão no lugar adequado, enfim. Nem sempre dá para elas assistir vídeo. Então, às vezes elas estão vendo sua página no metrô, no ônibus, no trem, andando na rua, conversando com outra pessoa, enfim. Por isso que também tem que ser claro e objetivo. As pessoas são totalmente dispersas na internet. Totalmente. Elas não prestam atenção em quase nada. Por isso você tem que chamar a atenção delas. Então, eu sugiro que mesmo que você faça um vídeo, tá? Você também faça o texto, como eu vou fazer aqui. Bom, então o que a gente vai fazer? A gente vai colocar os dados aqui, né, do profissional primeiro, tá? Do profissional que vai atender. Se for literalmente uma clínica, então você já coloca os dados da clínica, por exemplo. Ou se for em vez de um mecânico, é uma mecânica. Ou se em vez de ser um rapaz que trabalha desentupindo, é uma desentupidora. Ou se for um advogado ao invés de um prédio de advocacia, sei lá. Enfim, você vai escolher aqui dependendo do que é, certo? Eu já coloquei a faixa, né? A gente já colocou, mas a gente vai dividir essa faixa em duas colunas, tá? Então aqui, clicando na faixa, a gente vai vir aqui no layout, a gente vai colocar o seguinte, ó, adicionar coluna, certo? E aí vai ficar duas colunas, tá vendo? Legal, né? Duas colunas. Por que duas colunas? Nessa segunda coluna, eu vou colocar o texto. Então, o primeiro texto que vai vir é o seguinte. Na segunda coluna, eu vou adicionar o texto. A gente vai colocar um título aqui. Poderia ser Essa coisa aqui, tá? Eu tenho que dizer que no Wix é horrível, tá? Para SEO, por exemplo. Mas eu também acho horrível para construir a página, que os títulos não fazem sentido nenhum, tá? Se quiser, depois eu posso explicar detalhadamente isso, mas não faz sentido nenhum, tá bom? Então complica bastante a gente, mas vou colocar aqui, ó, anexar a coluna, beleza.
Então, o que que acontece? Porque o que que vai ser esse... Aí eu vou colocar um outro, embaixo desse título, eu vou colocar um outro texto, tá? Mas um texto normal, então tipo parágrafo, ó. Aqui. Beleza? Nesse parágrafo eu vou colocar um texto, só que no título eu vou colocar o nome Doutora Jaqueline Nasdaq. Certo? Vamos diminuir um pouco, né? Diminuir um pouquinho. 60 realmente não tá legal, é muito. 32 e negrito. É importante, tá? Isso daqui também não é, tem que tomar muito cuidado, tá? Por isso que eu falei da questão dos títulos. Os textos, eles têm que seguir todo um padrão. Não é legal você poder colocar o tamanho de um texto e depois ter que colocar o tamanho do outro texto, porque você vai se perder, entendeu? Em algum momento você vai começar a colocar textos de tamanho diferente. Isso atrapalha na leitura. Por que atrapalha na leitura, Wagner? Porque perceba aqui que essa mensagem grande é como se fosse uma mensagem, uma manchete de jornal, certo? É a primeira coisa que a pessoa vai ler. Depois, ela vai ler a segunda coisa. Qual que é a segunda coisa que ela vai ler? Como que o cérebro do ser humano sabe qual que é o próximo passo da leitura? Bom, o cérebro do ser humano entende da seguinte forma, da esquerda para a direita, certo? E das letras maiores para as letras menores. Certo? Essa é a lógica que está dentro do seu cérebro, de todo ser humano. Essa é a lógica que foi aprendida. Então, o texto, por isso que existem os textos H1, H2, H3, os títulos, né, os headers, H1, H2, H3, H4, H5, H6, porque é a lógica do ser humano. Por isso que num livro você vai ter o título, depois o subtítulo, depois o título de bloco. Num jornal você tem a manchete, depois você tem lá a submanchete, depois você tem o título das reportagens. Porque é assim que o ser humano funciona. Então, se você não coloca os títulos da forma correta, você já matou tudo. Você já dificultou 100% a leitura do usuário. E o usuário já não quer ler. Então, se ele já não quer ler e você dificultou, ponto. Acabou. Ele vai sair da sua página. E você nunca vai conseguir alguém que leia tudo que precisa para realmente entender o que você está oferecendo. Então perceba que aqui, por exemplo, a próxima coisa que a pessoa tem que ler é o nome da doutora. E depois ele tem que ler o quê? Ele tem que ler o que a doutora, a autoridade da doutora, né? Ou seja, o quão preparada essa doutora é, certo? Então eu vou até colocar aqui 18, porque 19 ficou muito. E vou tentar aumentar um pouco aqui, porque está um pouco ruim. Legal. Aqui não precisa disso. Aqui é assim. Aqui é assim, que o texto colou tudo errado. Legal. Pode descer isso aqui. Legal. E aí a gente coloca aqui mais do lado para ficar melhor isso aqui. Para não ficar... Certo? Beleza. Então aqui... E aí o que acontece? Qual que é a próxima forma que a pessoa lê isso daqui? Ela lê o texto maior e, seguindo a lógica, ela vai dar atenção nos textos... ela vai dar atenção nos textos negritados. E é para isso que existe negrito, tá? Pouquíssimas pessoas sabem usar negrito, né? Negrito existe para isso, ó. Então a pessoa vai ler Doutora Jaqueline Nasdaq, ou seja, aí depois ela vai ler o que, ó? Eu vou colocar assim, ó, atualização odontológica estética pela New York University, ou seja, vou negritar isso aqui. Cirurgiã, né? Aqui tem que ter o cirurgiã plástica, periodontal. Vamos colocar isso aqui também. Por quê? São as coisas que eu quero. O que você quer que a pessoa leia? Veja bem, o usuário ele faz uma leitura dinâmica na web. Ele só vai passando e lendo por cima. Ele não fica horas lendo detalhe por detalhe. Esquece, isso não acontece. É um ou outro usuário, que é a característica daquela pessoa em específico. Ela é aquela pessoa mega estudiosa, que adora leitura. Enfim, aí essas pessoas que são pouquíssimas disponibilizam o tempo para ficar lendo detalhe por detalhe. A maioria, 90%, não vai fazer isso.
A maioria vai ler como? Vai ler apenas conforme você arquitetou o texto, as palavras que vão chamar a atenção. Então, eu quero que isso daqui chame a atenção, porque eu quero que a pessoa saiba como essa doutora é foda, entendeu? Como essa doutora é qualificada para fazer o que ela tem que fazer, legal? A mesma coisa você, se você é um mecânico, se você... Por exemplo, se você um advogado, por exemplo, você vai colocar lá a sua formação, você pode colocar também a quantidade de clientes atendidos, para aumentar, tipo, já atendeu mais de tantos clientes, enfim, você pode trabalhar isso, né? Mas aí o que acontece é que você tem que negritar o que você quer que as pessoas saibam, entendeu? O que você vai falar que a pessoa vai te achar foda, entendeu? O que você vai falar que a pessoa vai te achar do outro mundo? Essas palavras que você sabe que a pessoa precisa ouvir, você negrita. Então é assim que se usa negrito. O negrito é alguma coisa que a gente precisa que a outra pessoa dê atenção, que ela olhe, que ela veja, que chame a atenção dela e aquilo entra na mente dela, entendeu? Então aqui de legal é assim que vai ficar, e aqui do ladinho a gente vai fazer o quê? A gente vai adicionar, claro, uma imagem, legal? Repare que tudo que eu falo nessa aula é algo extremamente importante, entendeu? Não tem como fugir disso. É algo extremamente importante para você acrescentar na sua página e tudo mais. Então, é importantíssimo que você veja e reveja essa aula quantas vezes for necessário, tá certo? Vamos adicionar aqui uma imagem, tá certo? Então vamos lá, upload de mídia. Outra coisa legal, tá? É que esse conhecimento que eu estou passando para você, você pode usar em qualquer plataforma, tá? Em qualquer plataforma, tá bom? Não é esse conhecimento não está restrito ao Wix, tá ok? Eu vou cortar a foto aqui, ó, só para deixar a foto mais bacana, né? Porque a foto do jeito que tava um pouco ruim. Então vamos colocar assim, legal? Beleza. Salvar. E você toma cuidado com as fotos, tá? Eu tô subindo, como é exemplo aqui, eu não estou me importando com o tamanho da foto. Mas se eu estou fazendo de verdade, eu me importo muito com o tamanho da foto, tá? E o nome da foto, ó. O nome é importante para SEO, tá bom? Então aqui, ó, doutora, porque se alguém pesquisa no Google Imagens a doutora Jaqueline, vai vir a foto dela, certo? E aí vai acessar o site e vai entrar no nosso site e provavelmente vai converter lá, vai entrar em contato e fazer o clareamento dental, legal? Então, mas aqui como exemplo, continuando aqui como exemplo, eu não estou me preocupando com o tamanho, tá? Mas o tamanho de foto não pode passar de 1 mega. E quanto mais perto de 1 mega, mais pesada essa foto está, ok? Ou seja, quanto mais longe de 1 mega, melhor. Então, 400K, 300K, 200K, 100 KB, 600 KB, esses são os tamanhos mais adequados. 1 mega é o limite, mais de 1 mega você tem que reduzir, porque você está colocando uma foto muito grande e vai atrapalhar as pessoas a carregar no celular, vai dificultar o carregamento da página, ok? Então vamos clicar em adicionar, e aí a gente vai adicionar essa foto magnífica aqui na coluna, aqui, ó, na outra coluna, legal? Legal. Então, beleza. E aí, qualquer outra coisa que a gente precisa, que a gente colocou aqui, ó. Eu coloquei aqui junto com Pensa o seguinte, essa frase tá bem bacana. Na hora que a pessoa vê algumas pessoas mais apressadas, na hora que elas vê a qualificação do profissional, ou do laboratório, ou da oficina, ou da empresa, não importa o que seja. Quando ela vê as qualificações, algumas pessoas, apenas com as qualificações, elas já sentem confiança. Elas já sentem autoridade naquela pessoa e elas já estão aptas a entrar em contato, né, para fazer mais perguntas, para tirar mais dúvidas e tal. Então, se aqui já é capaz de algumas pessoas estarem aptas de fazer o contato, o que eu fiz aqui, ó? Eu coloquei, certo,
uma chamada para ação, certo? Então, o que acontece aqui? Ó? A gente vai fazer o que nessa chamada para ação? A gente, na verdade, vai criar aqui uma call to action, tá? Então, adicionar. O que é call to action, Wagner? Call to action é o botão, tá? O botão que você precisa ter no seu site. É outro problema que a maioria dos sites tem. As pessoas não sabem colocar boas call to actions e elas não sabem colocar botões legais, né? Então, deixa eu ver aqui, ó. Esse botão é o melhorzinho, que é o mais padrão. E a call to action é isso aqui, ó. O que você quer que a pessoa faça? Você quer que a pessoa agende uma consulta, não é isso? Então, você vai colocar isso. Agenda uma consulta agora, tá? Legal? Então, é isso que você quer que a pessoa faça. Você quer que ela agende uma consulta agora. Aí você vai colocar o link para onde tem que ir, a gente vê isso depois. Legal? Se essa call to action puder ter o texto maior, é melhor, tá? Quanto maior, lembrando, as pessoas não veem, as pessoas não prestam atenção, as pessoas não estão nem aí com nada. Então, se você não colocar as coisas de forma clara e bem objetiva, as pessoas não vão ver, tá? Eu vou pôr o azul aqui porque é a cor que a gente decidiu que vai ser a nossa cor aqui, ó. Então, dá para copiar daqui? Daqui, já está guardada. E o texto, a cor é branca. Legal? Então, aqui a gente pode colocar preço especial, detalhe. Preço especial, a gente coloca negrito e coloca numa cor que a pessoa vá ler, né? Legal? Beleza? Então, olha só, é assim que está indo. Ó. Agende uma consulta agora. Por quê? É o que eu quero que essa pessoa faça. Isso daqui se chama call to action. Então, isso daqui a gente coloca, tem que ser colocado de forma estratégica na página, porque é quando você sabe que a pessoa já está apta para entrar em contato com você, né? Então, ou para comprar, dependendo do fluxo. Então, quando você sabe que ela já pode estar apta a fazer isso, você já tem que ter esse botão, porque 1 bilhão de coisas acontecem enquanto a pessoa está navegando uma página. O filho dessa pessoa pode estar tentando pular a janela. A esposa pode estar tendo uma discussão gigantesca, uma DR de 3 dias com essa pessoa. Ou no caso da mulher, ela pode ter 3 filhos correndo pela casa e brigando e ela está tentando agendar uma consulta médica, né, odontológica. Enfim, ela pode estar no trabalho e o chefe está vindo no corredor, ela vai fechar bem rápido. É inimaginável a quantidade de coisas que o ser humano, que pode estar acontecendo no momento com aquele ser humano, que ele não tem tempo, entendeu? Então tudo tem que estar ali, ó, pá, na lata, né, como a gente fala, tem que estar prático. Você não pode vacilar nenhum minuto, senão você perde o contato daquela pessoa. Ela tem interesse. Quando a pessoa esfria a cabeça, ela normalmente acaba não voltando. Ela vai pesquisar de novo. Um amigo aparece e fala que já conhece alguém. Entende? Você não pode perder as oportunidades. Isso é um fato, tá? Então, o que a gente faz? A gente sempre tem as call to actions de forma estratégica aqui. Então, nesse caso, a call to action está aqui bem bonita, dizendo aqui o que é para ser feito. Porque o que é que a pessoa quer fazer? A pessoa quer agendar, não é? Então, agenda uma consulta agora. Isso daqui é gatilho mental, tá? O agora. Justamente para não deixar passar, não esquecer, não dar atenção para o filho, para o marido. Faz isso agora e depois você resolve os seus problemas da sua vida, entendeu? Legal? Beleza, então é isso aqui. A gente vai, então agora, vamos colocar aqui outra faixa, certo? Qual que é o próximo passo, então, da nossa página? Tá ficando bem legal a nossa página, vamos para um próximo passo. Só tem uma coisa aqui que eu não gostei muito aqui, que esse cara passou o box aqui, mas tudo bem, esses detalhes a gente conserta depois. Beleza? Vamos para o nosso próximo passo.
Ok, nesse próximo passo a gente vai colocar o quê? Qual que é a próxima coisa que a pessoa precisa saber para você continuar tentando convencer ela a entrar em contato com você e contratar o seu serviço ou comprar seu produto? A próxima coisa é extremamente importante, que é um grande erro da maioria dos empreendedores, da maioria das pessoas que tentam criar um site, empresas, pode ter certeza, isso para mim é até assustador de como as pessoas cometem esse erro, que é os benefícios, tá? Eu explico sobre isso em palestra e tudo mais, e é incrível como as pessoas têm uma certa dificuldade de entender isso. Entenda que benefício não é característica de produto, tá? Então, eu vou dar um exemplo. Se você está vendendo um carro e você chega para o cliente e fala assim, olha, esse carro, ele tem som, ele tem computador de bordo, ele tem ar-condicionado, ele tem rodas liga leve. Aí você fala assim, tá, legal, né? Tô vendo. Agora, esse vendedor está falando as características do produto, tá? E as características normalmente não vendem ou não ajudam a vender. O que vende é os benefícios, tá? Por isso que a nossa mensagem, a nossa headline fala do benefício. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai falar os benefícios. Os benefícios do carro é o quê? Por exemplo, você você já andou de carro no sol 40 graus sem ar-condicionado? Nossa, andei, é horrível. Pois é, esse carro que eu estou te apresentando aqui, ele tem o melhor ar-condicionado do mercado. Ou seja, no sol de 40 graus, você parado no trânsito, isso você vai parecer que você está dentro de uma geladeira, vai parecer que você está em outro planeta, nem vai parecer que você está no planeta Terra. Você não vai suar uma única gota de suor dentro do carro. O conforto para você e para as pessoas que você gosta é inimaginável. Percebe? Eu estou mostrando o benefício. O benefício ele impacta de fato na vida da pessoa. Ele é o motivo pelo que a pessoa está procurando as coisas. É sempre pelo benefício, é onde ela ganha de fato. Eu ganho na vida dela. No caso das rodas, por exemplo, ao invés de falar que é rodas de galera, você pode falar assim, você está por dentro de uma pesquisa, um estudo que foi feito que mostrou que quando acontece acidentes, né, na maioria das vezes os acidentes poderiam ser evitados, né, se as pessoas tivessem com um carro que tivesse rodas de liga leve. E diminuiu em 70%, tipo, os acidentes, né, onde a roda de liga leve faz parte, né, do combo ali de evitar o acidente. Então, assim, sem dúvida nenhuma é um item essencial para você e para sua família ter mais segurança, né, conforme vocês estão viajando, andando pela cidade e tudo mais. Percebe? Olha só isso, cara. Você está colocando a segurança da família daquela pessoa e a própria segurança dela como item do carro. Ou seja, é óbvio que para ela isso é importante. É óbvio que a segurança da família dela e a segurança dela é importante. Então já muda completamente, entendeu? Então, aprenda a falar dos benefícios. Característica de produto é legal e serve, sim, a gente vai ver isso, mas não é o que vende, tá? O que vende é o benefício, porque é o benefício que as pessoas estão procurando. Então a gente vai colocar aqui uma faixa e a gente vai colocar os benefícios, tá certo? Então qual que vai ser os benefícios? Bom, vamos ver aqui. Bom, eu vou colocar um texto, eu vou dividir isso aqui em 3 colunas, tá? Para fazer os benefícios. Então, adicionar coluna. Certo? 3 colunas, ok? E aí, dentro dessas 3 colunas, a gente vai adicionar... Eu vou adicionar aqui o texto já, para já poder colar esse texto aqui, mas a gente vai fazer ele bonitinho, seguindo o que eu já expliquei para você, tá certo? Vamos colocar um parágrafo qualquer aqui. E vamos colar o texto que a gente vai usar. Só para a gente poder ter. Então, no caso disso aqui, o que a gente pode fazer? A gente tem 3 colunas para trabalhar porque são 3 benefícios que eu vou deixar bem claro aqui, certo? Uma outra coisa importante. Eu vou colocar, acabei esquecendo desse detalhe, eu vou adicionar uma faixa aqui, ó. Por que uma faixa aqui? Essa faixa vai ser o título, tá? Então, esse benefícios aqui, ele vai entrar aqui nessa faixa. Vamos adicionar um título.
E a gente vai colocar. Por quê? Tem que ficar claro o que é isso, certo? Se não ficar claro o que é, as pessoas não vão entender, não vão ler. E, detalhe, não vai dar para colar. Benefícios do clareamento dental. Legal? Se as pessoas soubessem como é maléfico trabalhar sem padrão, esse negócio assim de não ter padrão, cara, é muito ruim. É muito ruim. Para conversão, para tudo. É muito ruim. Mas tudo bem. Vamos que vamos. Legal, então. O que acontece? Benefício clareamento dental. Vamos colocar aqui um negrito, né? 44, vai entender isso, né? Aliás, o legal seria essa fonte aqui. Que fonte é essa? Título 3, próxima nova. Título 3, próxima nova. Legal. Beleza, ficou melhor assim. Benefícios do clareamento dental. Agora isso faz sentido. Beleza? Qual que é os benefícios do clareamento dental? Beleza, o primeiro benefício é a gente poderia colocar, vou colocar assim, ó, adicionar aqui a gente poderia colocar um ícone. Então a gente vem aqui em arte vetorial, ícone, certo? E a gente vai pegar mais ícones para procurar um ícone aqui. E aí a gente vai procurar o seguinte, ó, dente. Então vamos aqui, ó, tem um rapazinho, um sorriso, óbvio, né? Você sempre vai colocar, se você for colocar uma imagem ou ícone, tenta entender o seguinte, por que trabalhar com ícone, tá? Ícone normalmente é fonte, é palavra, é letra. Então ele não pesa na página, como se fosse um texto. As pessoas acabam não sabendo, as pessoas, né, que não são profissionais, acabam não sabendo identificar o que é uma imagem e o que é um ícone. Mas o ícone, ele costuma ser um vetor, ele costuma ser uma linha, ele costuma ser um traço, tá? Ele não é uma imagem, então ele não vai pesar no carregamento da página. Se você põe várias e várias imagens na sua página, você está dificultando cada vez mais o carregamento, cada vez mais vai ficar difícil das pessoas acessar o site, e todas as pessoas apressadas e tal, e que acessando pelo 3G, que o número é assustador de pessoas que usa tudo pelo 3G. Estou falando isso porque todas as informações que eu sei, tá? Então, o que acontece? Sabendo de tudo isso, você tem que aprender as diferenças, tá? Então, aqui no Wix ele chama de arte vetorial, que é o ícone, tá bom? Então, aí você clica aí em adicionar o ícone e a gente vai colocar o ícone aqui nessa coluna aqui. E a gente vai colocar um tamanho bacana do ícone. Vamos colocar um tamanho bacana, 130 tá ótimo. E aí a gente vai pegar aqui o texto, né? Para colar aqui num texto que a gente vai fazer. Ou seja, eu não sugiro que você coloque muitas... Eu vou até colocar um texto diferente aqui que depois eu vou mudar nos outros para ficar padrão. Mas ele acaba não mudando nunca. Fonte, Helvética. Hallway, é legal, Hallway é boa. Helvética, legal. Beleza, certo? Então temos aqui, deixa eu tirar esse negocinho aqui. E eu acho que vai precisar ser um pouco maior, né? Então eu acho que vai precisar ser 18. Legal, eita. 18, não 1000. Legal, opa, 18 ficou bacana, hein? E texto no meio. Por que texto no meio, tá? Um outro erro que você não pode cometer. Textos, blocos de texto, por exemplo, esse bloco de texto aqui da dentista está alinhado à esquerda, né, sobre a dentista. Por quê? Porque você não pode, de nenhuma forma,
alinhar texto que a pessoa vai fazer um texto grande que a pessoa vai ter que fazer a leitura convencional, né? Ou seja, é um bloco de texto que é uma leitura convencional, uma leitura como qualquer outra. Nesse caso, você tem que alinhar à esquerda, porque lembra que eu expliquei já que é como o ser humano aprendeu aqui no mundo ocidental, que a gente lê da esquerda para a direita? Ah, Wagner, quando que eu posso pôr o texto centralizado? Quando é microtexto. É quase como se fosse assim, só pequenas frases, sabe? Quando é pequenas frases, você pode colocar ele em blocos, assim, que nem eu estou fazendo aqui, certo? Pequenos blocos de texto. Só dessa forma, tá? Se você centralizar texto grande, você vai dificultar a leitura. As pessoas não vão ler. Você ou as pessoas podem não perceber, mas o ser humano tem muita dificuldade de ler um texto grande e centralizado. Então o que a gente faz? A gente desiste. Mesmo sem saber, a gente desiste. A gente vai lá e sai da página. Se você perguntar para uma pessoa, pode ser que ela não saiba o porquê aconteceu isso, né? Por que você quis sair da página? Ah, eu não sei, me incomodei. Mas o que ela se incomodou? Ela se incomodou porque o cérebro dela achou ruim fazer a leitura do texto grande centralizado. Ela sentiu um desconforto. O tempo todo a gente está falando com o subconsciente das pessoas. Com o consciente e com o subconsciente. Então, as pessoas não sabem o porquê elas sentem o que elas sentem, porque elas não querem fazer o que elas precisam fazer. Mas todas as respostas estão no subconsciente e no consciente delas, entendeu? E você precisa jogar esse jogo, precisa saber disso para entender, ok? Dessa forma, a gente só pode centralizar um texto, ou só deve, pelo menos, centralizar um texto, que for que for pequeno, curto, ok? E aí lembrando, né, no celular, se você fizer tudo certinho, no celular essa página vai ser tudo um bloco embaixo do outro, certo? Por isso também que aqui na imagem eu coloquei a imagem da doutora do lado esquerdo, tá? Porque isso vai facilitar quando for no celular. Quando for no celular, essa informação vai vir para baixo aqui, ó, porque no celular é como se fosse uma fita, né, uma faixa gigante, grande, descendo, né, rolando. Então, essas informações da direita vão sempre vir para debaixo da informação da esquerda, certo? Isso se tiver dividido em coluna, claro, né? Então, a coluna da direita vai sempre vir para debaixo da coluna da esquerda. Então, primeiro eu mostro quem que é a doutora, depois eu falo quem que é ela, tá? É um erro comum que eu vejo acontecer também em algumas páginas. As pessoas colocam a imagem aqui aleatoriamente, porque elas não sabem o que está fazendo. Elas colocam a imagem na direita. Aí no mobile é mais difícil de você refatorar, né? Para a maioria das pessoas é mais difícil. Elas não refatoram. Então o que acontece? Primeiro vem o texto da doutora e depois vem a foto. Só que isso fica muito estranho. É muito estranho você falar de algo e depois você colocar o que é aquele algo. Porque você já fez eu imaginar alguma coisa. Se eu li, eu já imaginei alguma coisa, entendeu? Então, ou vai gerar uma decepção, né? Ou vai gerar uma confusão, de repente pode gerar uma surpresa, mas normalmente é muito estranho. Então, você procure trabalhar com as fotos do lado esquerdo, ok? Se você quiser muito pôr do lado direito, porque no computador, né, a pessoa pode ler e depois olhar ao mesmo tempo, né? Ela está lendo e está olhando. Se você quiser pôr do lado direito, tudo bem, mas aí no celular você tem que mudar. No celular você pega e coloca a primeira foto e depois o texto, ok? E aqui é a mesma coisa, vai vir primeiro o ícone e depois o texto. O ícone e depois o texto, o ícone e depois o texto, ok? Então vamos lá, que aqui é já o nosso segundo Beregnites, aqui a nossa segunda coluna. A gente vai pôr um ícone aqui, vamos duplicar o ícone, copiar o ícone, colar o ícone e pôr ele aqui, ó. Legal? Só que óbvio, né, que a gente vai alinhar bonitinho, como tem que ser, e vamos trocar, óbvio, né? Ali a gente vai colocar, podemos colocar, eu não vou ficar tão preocupado aqui, né, se tá certo ou não, tá certo? Eu só vou colocar alguma coisa que tenha a ver, né? Deixa eu ver aqui. Dentes brancos e sinal de saúde. Vamos pôr sorriso.
vamos pôr sorriso para ver o que acontece. Ou feliz. Vamos ver o que acontece. Feliz eu acho que eu vou pôr no outro, então, né? Saúde. Legal. Saúde tem umas coisas bacanas aqui, ó. Então, o que a gente pode pegar de saúde aqui? Deixa eu ver. Deixa eu ver o que faz um pouco de sentido. Eu acho que eu vou colocar o coraçãozinho. Tem uma coisa aqui, tá? Que eu tenho que explicar para você. Eu jamais, ou pelo menos jamais, a gente deveria... Eu vou pôr esse coração, na verdade. Por quê? Eu ia colocar esse coração aqui, que é de... né? Não tem nada a ver, mas só para exemplo. Mas uma coisa que a gente tem que ficar esperto, assim, padrão, tá certo? Sempre se preocupar com os padrões. Ou seja, não é um padrão um ícone preto e branco, outro ícone azul, certo? Os ícones têm que ser tudo a mesma cor. Inclusive, como isso aqui é vetorial, a gente consegue mudar a cor e a gente pode colocar nossa cor aqui, que vai ser muito melhor também, certo? Então vamos trocar a cor já e a gente coloca a nossa cor do nosso layout aqui, que a gente decidiu que é o azul, ok? Legal? Então, beleza. Aqui a gente já está certinho, a gente só precisa agora de um texto, de um ícone, né? Copiar, colar um ícone aqui. Vamos alinhar, porque alinhar é essencial, é muito importante. E a gente vai colocar o texto ali. Então a gente pega um bloco de texto. Bloco de texto, vá qualquer um, porque nunca funciona, né? De ficar o texto que a gente quer ali. E aí eu vou colocar aqui, ó. Mais autoestima. E a gente vai colocar assim, ó. Mais autoestima. Vai colocar em negrito, sempre seguindo aquela lógica que a gente já aprendeu, que os textos têm uma ordem, certo? Aqui eu coloquei 17 e eu coloquei, a fonte que eu coloquei aqui foi a Helvética, certo? Porque a Helvética é um padrão de se trabalhar e é muito fácil de ler. Beleza? Então, vou deixar assim por enquanto. Na verdade está errado, por isso que não está dando. Eu sempre confundo isso aqui. Legal, aqui. A gente vai trocar o ícone. Sinal de saúde. Sinal de... Aqui a gente está falando dos benefícios, certo? Então vamos trocar a fonte aqui. 17. Helvética. Alinhar ao centro. Consertar aqui o texto, porque ficou muito estranho. Legal? E aí a gente alinha ele aqui conforme a gente está alinhando com os outros, assim. E aqui a gente vai colocar um sorriso no ícone. Eu tinha visto que sorriso tem, né? Então a gente põe um sorriso. Ué? É feliz, né? Sorriso. Feliz. Legal. Esse daqui, né? Esse de boca aberta ascendente não vai ficar legal, né? Tudo bem. Vou mexer no design, trocar para cor azul, ok? Beleza. E aqui o carinha ascendente, muito bacana. Ajuda a identificar outros problemas, esse é o outro benefício. Então a gente vem aqui e cola aqui. Ajuda a identificar outros problemas e dá um negrito aqui. Coloca o texto aqui para ficar igual aos outros e tá legal. Beleza? Então, olha só, esse daqui, aqui está a nossa parte de benefícios, ok? Então, olha só, bacana, legal.
A gente pode comer um pouco da faixa. Depois a gente vai ver isso aqui para comer um pouco da faixa para lá. Só pôr um pouco mais para cá para comer um pouco mais da faixa para ficar certinho, ok? Beleza, aí fica tudo ok aqui, tudo certo, todo mundo igual. Esse é o mesmo desse, só que esse daqui não está em negrito. Eu não sei se a gente deveria pôr, talvez sim, talvez sim. Beleza, que bacana. E aí agora a gente vai fazer o quê? Aqui a gente pode subir um pouquinho essa galera aqui. Para não ficar tão... Isso é outra coisa no Wix que é muito complicado, que é a questão das faixas. Sempre existe um problema para você impostar as faixas. As faixas, elas sempre devem ser... Elas deveriam grudar automaticamente, entendeu? Mas enfim, né? Beleza? Tá certo, então. Então, aqui a gente já tem uma parte legal aqui de como... Beleza. Agora a gente vai para o próximo passo. Então, perceba que a gente continua com a mesma regra, tá? Que é a regra importante. Tudo isso aqui que eu estou ensinando para vocês, dentre muitas coisas, é a arquitetura da informação, tá? Então, é necessária a arquitetura da informação para as pessoas saberem o que elas leem, tá? Então, elas leem isso daqui, aí depois elas vê a imagem e entende o que é o benefício. E aqui no benefício, eu quero que a pessoa identifique o benefício rápido. Apesar de ser um texto curto, eu sempre tenho que fazer a pessoa identificar rápido o que é. E por isso está negrito aqui, ó. Lembra? O negrito é o que a gente quer que ela saiba. Então, apesar de ter 5 linhas de textinho, o que ela tem que saber é isso, certo? Se ela não lê, não importa. Se ela leu esse negrito, ela já sabe. Então, mais autoestima, ainda mais aqui que tem um ícone, né? Apesar desses dois ícones não ser, não tá representando muito bem, mas o autoestima, a carinha feliz, representa muito bem. Identificar outros problemas, apesar que esse é bacana também, né? O problema no dente caindo, ou sem o dente, aliás. E Banco Nacional de Saúde Nutricional. Querendo ou não, o coração ele é remetido à saúde, né? Por causa do desenho do coração e tal. Enfim, no final das contas não ficou tão ruim esses ícones. Mas basicamente o negrito é a mágica, tá? O negrito vai fazer as pessoas lerem rápido e já identificar qual que é o benefício legal de você clarear os dentes aí e tudo mais. Beleza? Vamos para o nosso próximo passo. E agora o nosso próximo passo é, a gente falou dos benefícios, legal? Mas existe um grupo de pessoas que eles precisam entender de forma técnica. Mas não só o grupo, né? É importante você falar mesmo de forma técnica, até porque para as pessoas entenderem que você sabe do que você está fazendo, certo? Então aqui a gente precisa de forma técnica dizer o que é o clareamento. Assim como se você vai consertar meu carro, você pode dizer os benefícios de consertar a roda liga leve lá, porque eu vou me manter protegido, mas você tem que explicar tecnicamente para eu saber que você sabe o que você está fazendo, certo? Mesmo eu não entendendo nada, para eu achar que eu sei, pelo menos. Então você vai dizer que eu vou tirar o parafuso L, encaixar na porca 8, revestir a roda com cromado, uma tinta verniz umificadora que faz todas as rodas girarem iguais e tudo mais. Aí eu, legal, então tá legal. Entendeu? Então você precisa fazer isso. Você precisa da explicação técnica porque ela vai ajudar o seu cliente a acreditar em você e aquele cliente que sabe, óbvio, você não pode mentir na parte técnica, né? Porque aquele cliente que sabe do técnico, que ele entende, esse cliente é o cliente que você vai conquistar ele por causa da parte técnica, né? Então ele vai ter certeza absoluta que ele sabe que você sabe o que você está fazendo. Então esse cara com certeza vai ser conquistado facilmente por você por causa disso, legal? Então a gente vai adicionar outra faixa aqui. E aí nessa outra faixa, o que eu pretendo fazer aqui? Vamos ver uma forma legal, talvez usando uma imagem, né?
Eu vou colocar aqui assim, então, ó. Eu vou dividir a faixa em duas colunas, tá certo? Legal, duas colunas. Nessa coluna aqui, eu vou colocar o texto, até para remeter a coluna de cima, ficar um padrão, né? Então, eu vou colocar um texto que pode ser um títulozinho, afinal a gente já sabe que não é tudo a mesma coisa, não funciona da forma que a gente quer, né? E a gente vai colocar também um texto, certo? Igualzinho a gente fez lá em cima para seguir o padrão. Sempre se preocupe com o padrão, tá? O padrão é mega importante, tá? Então, o padrão é excepcional. Por isso que aqui no Wix isso não é legal, tá? Eu já fiz vídeo sobre isso já. Não é legal isso. Você precisa ter um padrão. Não existe profissional sem padrão, não existe. É essencial. O profissional é profissional por causa do padrão. Beleza? Então o que acontece? Aqui a gente vai colocar o seguinte, a gente vai colocar como funciona o clareamento dental. É isso que a gente vai colocar aqui. Vamos colocar a fonte que a gente já sabe que a gente gosta ali, que é a Helvética. Vamos colocar negrito. O tamanho aqui, eu vou dar uma olhada em qual é o tamanho aqui da doutora. Qual que é o tamanho da doutora? 32. Aí, tá vendo? Eu tenho que ficar procurando o tamanho, né? Para manter o padrão. 32. É foda. Beleza. Aqui a gente vai lá no editar o texto e a gente vai colocar aqui a Helvética, certo? 17 eu acho que a gente está trabalhando. Legal? Legal, e aqui eu já deixei novamente, ó, a brecha, a forma mais rápida e barata, é a chamada para ação. Então eu venho aqui, pego minha call to action, copiar, venho aqui, colar, e aí tá a minha call to action. Por quê? Porque, aliás, precisa ser assim, calma aí, assim, porque é essencial, né? A gente ter aí a call to action, legal? Então, como funciona o clareamento dental? E aí a gente vem aqui e apaga isso aqui que é repetido. Beleza? E aí a gente vai pôr uma imagem aqui. E aí eu vou colocar aqui então a imagem, legal? Então vamos colocar a imagem aqui. Eu tenho já uma imagem, né? Então imagem, eu vou adicionar uma imagem aqui, porque eu já tenho, tá legal? Vou fazer o upload. Novamente, eu não estou me preocupando com o tamanho da imagem, tá? Eu estou só pegando as imagens aqui que eu estou acessando na web e estou colocando, porque a moral da história é eu explicar. Óbvio, qual que é a dica de imagem? Imagem, já vou repetir, tá? Já falei isso. Primeiro, a imagem tem que ser muito leve. 1 mega, mais que 1 mega não dá, não pode. Tem que sempre trabalhar abaixo de 1 mega. Segundo, a imagem tem que sempre ilustrar, tá? Não coloque imagem que não tem nada a ver. Se não, veja bem, pode ir por mim, vai por mim, eu sei o que eu estou falando. Se a imagem não tem a ver, não coloca. Não coloca. Centraliza o texto ali, pronto, tá tudo certo. Pode ter certeza que vai ser melhor, tá? Porque você não vai dificultar o carregamento da página. Então, se a imagem não tem nada a ver, não coloca. Então, as imagens, você sempre tem que dar um nome para elas. Elas sempre têm que ser pequenas, tá certo? Elas têm que ser menos que 1 mega, legal? E dá um nome e elas só devem ser adicionadas se elas realmente forem úteis. Se elas não são úteis, esquece, não adiciona, tá? Fica sem mesmo que vai ser melhor assim. Vai por mim. Deixa eu ver aqui a outra imagem, ó. Esse é um problema grave aqui. Eu não sou gênio do Wix, porque eu só uso o Wix para ensinar as pessoas a criarem, as pessoas que já trabalham com Wix, tá? Porque não faz nenhum sentido para um profissional trabalhar com Wix. Qualquer cara que você fala aí, que você vê que fala que é profissional trabalhando com Wix, duvide, tá bom? Não acredite nisso.
Legal, deixa eu ver aqui. Por que que a nossa faixa ficou pequena? Ela se adaptou à imagem, claro. A imagem... Ah, já sei o que a gente vai fazer. A gente vai pegar... Deixa eu ver aqui... Vamos pôr a imagem no meio aqui, ó. Se a gente tem aqui o meio, a gente pode colocar essa imagem bem aqui. E aí, isso aqui vai ficar bem aqui, ó. Vai ficar perfeito. Acho que assim rolou. A gente pode afastar um pouco mais isso. E afastar um pouco mais isso. E afastar isso. E aumentar isso. Legal? Para ficar perfeito aqui. Beleza? Então, olha só. Como funciona o clareamento dental? Eu explico como funciona. E aqui, ó, eu deixo um gatilho mental, tá? Que é outro vídeo que você tem que assistir porque é muita coisa. Mas aqui é o gatilho mental, mais rápida e barata. A forma mais rápida e barata de ter os seus dentes brancos novamente. Legal? Agende uma consulta agora. Eu vou trocar esse design desse botão, personalizar o design, porque esse texto não se usa negrito, tá? Não se usa itálico, tá? E essa fonte não tá legal. Vamos colocar a Georgia, não tá legal. Vamos colocar a Helvética mesmo, a Helvética Bold. E aí a gente não precisa do Bold aqui. Legal? Olha só que bacana, muito melhor. Então a Helvética Bold sem Helvética Bold e sem itálico. Legal? Beleza, agora tá melhor isso aí. E aqui ainda me incomoda um pouco porque está um espaço diferente, ok? Esses espaços diferentes acabam com a estrutura da vida. Não pode ser assim. Vamos tentar juntar tudo aqui e tentar trazer mais para baixo. E a gente traz todo mundo para baixo. Ele melhorou agora. Um pouco, mas não muito, mas melhorou um pouco. Beleza? Tá certo? Então aqui que vai ser, dessa forma que vai ser essa parte assim, ó. Como que funciona o clareamento dental? Beleza. Então, por quê? Porque você tem que explicar de forma técnica, né? O dentista protege a gengiva e demais estruturas da boca, deixando apenas os dentes à mostra e aplica um gel clareador especial. Claro, se você quiser ser mais específico, um pouco mais detalhista, é óbvio que você pode, porque aqui é o seu momento, né? Dá o seu show. É o momento de você dizer tecnicamente por que a mágica acontece, ok? As pessoas que não manjam vão saber que você conhece, vão entender que você conhece. As pessoas que conhecem vão saber que você é um excelente profissional, que você sabe o que você está dizendo. E é isso daí, entendeu? Então, esse aqui é um outro gatilho mental que reforça a autoridade, ou seja, reforça a autoridade de quem está falando que faz o que faz, e também explica para as pessoas que precisam entender como funciona, porque tem pessoas que precisam entender isso, elas não destravam, elas não vão para frente se elas não entendem como funciona, ok? Inclusive, eu diria que em certo ponto eu sou uma pessoa dessas. Mas beleza. Então, feito isso, nós vamos para o nosso próximo passo. Qual que é o nosso próximo passo? O nosso próximo passo é o quê? É agora a gente explicar aonde a pessoa faz o clareamento dental. Porque eu já falei com quem ela faz, eu já falei sobre o clareamento, os benefícios, como funciona de forma técnica. Então, eu preciso dizer para ela aonde que é que acontece o clareamento dental, certo? E no nosso caso, aonde é que acontece? Acontece numa clínica. Né? Uma clínica que a gente quer que a pessoa saiba, porque é uma clínica bem bonita. Então, a gente vai colocar, adicionar aqui, a gente vai adicionar uma faixa, sempre a gente adiciona as faixas para a nossa sessão, porque é a forma mais fácil de você trabalhar e arquitetar, principalmente arquitetar, né? A forma mais fácil de você arquitetar as coisas. E aí, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai colocar a primeira faixa. Essa faixa primeiro vai ser o título, tá? Então, vou até diminuir ela aqui. E a gente vai colocar um título aqui. Adicionar um texto de título qualquer, porque já expliquei que não funciona. E aí, o título a gente vai ser assim.
Esperamos você em nossa clínica. Você pode colocar assim, sabe? Você pode colocar, você tem que colocar de forma que a pessoa, na verdade, perceba o valor agregado do lugar que ela está indo, entende? Então, o que que acontece? Qual que é a fonte que eu usei aqui? É tudo Railway? Ou não? Aqui é título 3, próxima nova. Então, aqui vai ser um título 3, próxima nova. Legal. Eu acho que eu usei negrito e todos estão no centro. Legal. Então, o que que acontece? Esperamos você em nossa clínica. Por quê? Porque a gente quer mostrar a clínica. Então, é uma forma da gente se exibir, entendeu? Da mesma forma que você pode apresentar sua mecânica, que você pode apresentar seu escritório de advocacia, que você pode apresentar seu ateliê. Da mesma forma, você tem que exibir. Se não é o mais bonito do mundo, não tem problema. Você contrata um fotógrafo profissional e o fotógrafo profissional vai sempre, se ele for bom mesmo, ele vai sempre fazer o feio ficar bonito, certo? Ele vai dar um jeito de pegar o ângulo, que tudo na vida tem um ângulo perfeito, um ângulo bom, um ângulo bonito, um ângulo legal, um ângulo que, enfim, engana. Então, ele vai pegar esse ângulo perfeito para você. Então, se você não consegue tirar fotos que deixem o seu lugar bonito, contrata um fotógrafo profissional. É para isso que existe fotógrafo profissional, assim como é para isso que existe pessoas que fazem sites profissionalmente, né? Eles sabem o que estão fazendo. Legal? Então, beleza. Então, a gente vai colocar outra faixa para a gente colocar as fotinhas. Não exagera, tá? É só para você exibir e deixar a pessoa com água na boca só. Não é para você pôr todas as fotos do banheiro, a escada. Não, 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 não. Não precisa, tá bom? Não é essa a intenção. A gente apenas precisa... 3 colunas, a gente apenas precisa de algumas fotos para mostrar, para exibir, para deixar essa pessoa confortável, para ela perceber o valor disso tudo, entendeu? Para ela perceber como é bacana o lugar que ela vai ter conforto, que ela vai ser bem recepcionada. Ou seja, já fazer a pessoa se sentir bem antes mesmo dela estar lá. E outra coisa muito bacana é já fazer a pessoa se imaginar lá. Então ela já se imagina, assim como quando estão vendendo carro, a propaganda quer fazer você se imaginar dirigindo o carro. Os caras estão vendendo apartamento, eles querem fazer você se imaginar vivendo naquele apartamento. E aqui você já tem que fazer a pessoa se imaginar indo na sua clínica, certo? Porque é um lugar legal, confortável, bonito, organizado, e é por isso que a pessoa vai ir lá. Legal? E aí você vai colocar suas fotinhas para você se exibir, então. Então vamos lá começar com as nossas fotinhas. Vamos pegar aqui. Tudo foto que eu peguei da internet, tá, gente? Lembrando sempre, tudo foto que eu peguei da internet. Se alguém é dono dessas fotos, eu estou apenas usando aqui para ensinar, tá certo? E querendo ou não, fazendo uma propaganda aí sem querer da clínica. Mas esse daqui não é nada para ser usado em lugar nenhum. É só para ensinar as pessoas. Eu estou dando essa aula de forma didática para ensinar as pessoas. Então essas fotos são apenas para ensinar, ok? Legal, então vamos adicionar lá para fazer o nosso trabalho. Vamos adicionar primeiro essa, que mostra o consultório, que é bem bacana. Cadê as nossas caixas? Não sei por que as caixas sempre tendem a sumir também, né? Bom, uma coisa eu já percebi, a gente vai precisar... Vamos precisar reduzir aqui. Deixa eu ver uma coisa. É esse o tamanho. Tem que ser um tamanho assim, ó. E aí, o que acontece aí em questão do tamanho? Além de a gente ter um tamanho aqui, a gente tem que dar um design, fazer uma coisa bacana nessa foto aqui, ó. Então, é outra coisa que tem que tomar cuidado, tá? Não coloca efeito sinistro na foto. O que é um efeito sinistro, Wagner? Cara, coisas que deixam a foto carregada. Então aqui, por exemplo, ó, bacaninha, tá vendo? É um efeito bem leve. Vamos reduzir um pouco mais aqui, só para deixar um espaço bacana. E tá lá, ó.
E aí o que acontece? A gente pode até ainda reduzir um pouco mais a foto, por quê? Porque a gente vai precisar de um espaço aqui. Aqui, legal. E a gente põe outra foto aqui. Adicionar a imagem, vamos pegar outra foto, adicionar, reduzir, de preferência para ela ficar do tamanho que a outra. E vamos colocar... Beleza? Aí a gente vem e coloca o mesmo design aqui, né? Que é esse daqui, ó, que a gente escolheu. Que é bem bacaninha. Olha lá, que legal. E a gente vai agora para a nossa terceira fotinha. Adicionar imagem. E a gente vem e coloca a terceira imagem. Que a terceira imagem vai ser essa daqui. Localização. Ok? E aí a gente vem e coloca aqui. Para anexar a coluna. E aí a gente vem e coloca o design que a gente já pôs nas demais. Essa ficou um pouco menor, a gente precisa... Calma aí. Vamos deixar ela do mesmo tamanho que a amiga aqui. Legal. Então olha só que bacana. Esperamos você em nossa clínica. Se quiser também, dá pra gente colocar a nossa clínica com uma cor que a gente, né, já dá um tonzinho a mais aqui, ok? Benefícios. A gente pode trabalhar também, lembra? É igual o negrito. As cores a gente pode usar igual o negrito, que é para as pessoas prestarem atenção no que a gente está falando, legal? Como funciona? Esse como funciona, ele tá... na verdade, esse como funciona aqui, ele deveria ser igual a esses daqui, ó. Esses daqui são título 3, próxima nova. Apesar que eu usei o padrão que eu usei aqui em cima. Fazer o que, né? Vai ter que ser assim mesmo. Exemplo, pai. Legal? Então, beleza, olha só. E aí, aqui ainda me irrita um pouco, porque não estou feliz com esse espaço aqui. Ele está diferente, né, dos demais. Mas beleza, acho que assim tá bom, vai. Esperamos você e aqui em nossa clínica. Legal, olha só. E agora a gente tem o quê? A gente pode colocar aqui, ó, uma faixa, certo? Olha que legal. Faixa, opa. Vamos adicionar uma faixa. Um dos grandes erros das pessoas trabalharem criando site já é elas não usarem as faixas e as colunas, tá? Todo o desenvolvimento de site, principalmente profissional, ele vai usar faixas e colunas, porque isso é a sacada, sabe? É isso que revoluciona. É isso que faz a gente ter o controle do layout. Então, se você já não usa faixas e colunas, inclusive eu já ofereci cursos gratuitos ensinando a criar site no Wix, mas as pessoas, infelizmente, acabam não aproveitando, né? Porque é bem simples, você precisa aproveitar isso. Se você não faz isso, não vai, é complicado, entendeu? Não vai funcionar. Agora eu pego essa call to action, copiar aqui, né? Óbvio, né, que aqui a gente vai colocar o inverso, então colar, e a gente vai fazer o quê? A gente vai aumentar isso aqui. Eu não quero mudar o texto, eu quero, na verdade, personalizar o design. Isso inclui aumentar esse texto. Então a gente vai aumentar para 32, que eu acho que é o ideal. E a gente vai trocar o design do botão. Bordas, a gente vai colocar... Nossa, ele estava com borda? Que estranho. Ah, tá sem largura.
3, borda branca, certo? Legal. Então, perfeito. A gente tem aqui que é nosso botãozinho para a pessoa clicar e agendar aí a consulta, certo? Vamos deixar no centro aqui. Então, por quê? Depois que ela vê a clínica, ela pode se sentir, né? Ela pode sentir, cara, eu tenho que ir lá, entendeu? Então aí ela clica e aí ela vai na clínica, beleza? Então é assim que funciona essa pegada toda. Deixa eu ver aqui onde está. Ah, legal. Gostei, assim melhor. Beleza? Então tá certo. Então agora a gente colocou, a gente apresentou a nossa clínica, ou seja, você apresentou sua mecânica, apresentou seu escritório. Se você é um profissional que não tem um local, você pode apresentar os seus trabalhos, enfim, você tem que apresentar o que a pessoa vai ter de benefício lá ao ir nesse lugar, né, ou ao ter esse serviço, certo? Apresentar em foto e tudo mais. Legal. Agora o que a gente vai fazer? Uma última parte antes da gente colocar aqui o final, certo? Qual que é essa última parte antes? A gente precisa de depoimentos. Por quê? Você precisa de depoimentos porque depoimentos é muito importante. Porque são pessoas reais, normais, seres humanos, falando que a sua clínica é boa, que o seu trabalho é bom. Então, por isso que nos negócios antigos, né, as pessoas viviam falando que o boca a boca era a melhor coisa, né? Porque, na verdade, o boca a boca nada mais é do que uma pessoa dizendo para outra que o serviço daquela pessoa é bom, certo? E por isso que ela está indicando. Então, isso aqui é essencial, tá? Para entender mais psicologicamente o porquê que isso é essencial e por que isso faz tanta diferença, você tem que ver a aula de gatilhos mentais, ok? Porque é a aula onde eu posso explicar detalhe por detalhe cada coisinha aqui. Mas, basicamente, o que a gente vai fazer você pode simplesmente escrever o depoimento no texto mesmo, o depoimento que uma pessoa deu, e colocar o nome dela e a fotinha dela, tá? Ou você pode pegar, recortar do seu Facebook, do seu WhatsApp, do seu Instagram, do seu YouTube, dos comentários, lugares que as pessoas falaram bem do seu serviço, que elas disseram que elas gostaram, que elas deram estrelinha, qualquer coisa assim, entendeu? Então você vai pegar, achar depoimentos que sejam legais aí do seu trabalho, legal? E você pode colocar 1, 2, 3, se você tiver mais, você pode colocar, mas também não precisa colocar muitos, tá? No máximo 6 já está ótimo. 6 as pessoas já vão olhar e já vão falar assim, meu, certeza absoluta que esse cara é a pessoa certa, o serviço dele é excelente. Se você tiver pelo menos 3, é o ideal aí para você começar. Se você tiver só um, não tem problema, coloca esse. É melhor ter um depoimento do que não ter nenhum, tá certo? Então a gente vai colocar depoimento aqui. Beleza, então o que a gente vai fazer? Vamos colocar aqui três depoimentos, tá bom? Então, o primeiro que a gente vai fazer é adicionar... A gente adicionou a faixa? Não, né? A gente não adicionou a faixa. Então, vamos adicionar a faixa, como sempre. Vamos adicionar a faixa embaixo, né, da outra que a gente colocou. Vamos dividir a faixa em 3 colunas, certo? Vamos reduzir um pouquinho isso aqui. Vamos colocar aqui um íconezinho. Esse íconezinho que eu vou colocar é apenas para exemplo, tá? O ideal é a fotinha da pessoa que falou o depoimento, ok? Então, esse é o ideal. Aqui eu vou colocar apenas para ajudar a gente no nosso exemplo. Legal? Então, depoimento de um homem, depoimento de uma mulher ou depoimento de homem e mulher. Tanto faz. Então, vamos lá. Depoimento mulher. E aqui é o depoimento de um homem. Depoimento homem. Legal? Então, beleza. Vamos inserir o depoimento de uma mulher. Reduzir bem pouquinho aqui. Eu queria fazer um... Deixa eu ver aqui, para não ficar aqui. Anexar a coluna. A gente vai pôr assim, ó. E aí a gente adiciona do homem aqui. Depoimento do homem.
Aqui ficou no... Qual que é o tamanho que está isso aqui? 90. Anexar e colocar aqui. Beleza? E aí a gente pega um texto. Vamos pegar um texto, né? Pode ser um parágrafo qualquer aqui. Coloca aqui. E aí a gente cola. Vamos colar aqui, né? O depoimento, ok? Então esse aqui é o depoimento. Vamos colocar aqui. Deixa eu ver o que a gente pode colocar. Parece bom, né? Talvez vou mudar a cor para um cinza, assim, ó. E isso daqui tem que ficar dentro da... Pronto. Certo? Aí depois eu vou dar o devido destaque aqui em cima, legal? Então, beleza. Agora a gente só precisa vir aqui, copiar, colar e colocar um depoimento desse rapaz aqui, né? Legal? E aí a gente só precisa de um terceiro aqui. Inclusive esse carinha aqui, ele parece um pouco maior, né? Porque ele é... Enfim, vamos pegar a mocinha aqui e vamos aumentar para um pouquinho. 36. Copiar. Colar. Legal? Vamos lá aqui e aí a gente só tem o próximo depoimento, que eu não vou nem colar um depoimento de verdade. Eu vou só colar aqui porque já deu para entender, né? Aí você põe ponto se você tiver, legal? Você pode escrever aqui, vamos adicionar uma faixa aqui. Por que eu vou adicionar uma faixa? Porque a gente pode colar isso aqui, ó. Copiar, colar. Por que a gente precisa disso, Wagner? Você pode só colocar os depoimentos, tá? Não tem problema nenhum se você colocar só os depoimentos. Mas é legal se você disser que é o depoimento. Então, por exemplo, ó, o que nossos clientes falam ou dizem. Você falam, vai. O que nossos clientes falam. Por assim, ó, azul. Nossos clientes, né? Que você quer, claro, deixar claro que isso aqui são seus clientes. Legal? E aí, beleza, olha só. Aí agora está aqui o que os nossos clientes falam, os depoimentos. Aí agora temos uma última decisão. Essa página aqui está lindíssima. Eu posso garantir para você que se a gente rodar essa página em uma campanha, em um sistema de anúncio, qualquer coisa desse tipo,
essa página tem grande probabilidade de converter muito bem, certo? E óbvio, mesmo que ela tenha alguma coisinha que a gente tenha que ajustar, a gente consegue ajustar durante as pessoas acessando, ou seja, conforme a gente vai aprendendo o que as pessoas estão fazendo ou não na página. Mas pode ter certeza que essa página desse jeito converte mais do que a maioria das páginas no mercado. Então, se você está anunciando sua página, muito provavelmente essa página que eu ensinei a fazer vai converter muito mais do que a página que você tem no momento, ok? Pode confiar no que eu estou falando. E aí, o que acontece? E para você ter mais confiança no que eu estou falando, ou até entender cada detalhe do que eu fiz aqui, você pode também procurar a minha aula de gatilhos mentais. Por quê? Aqui eu estou preocupado em ensinar nessa aula para você essa arquitetura, essa ordem, tá? Essa ordem de chamada, headline, depois de autoridade, você precisa dizer quem você é, da onde você é, o que você faz. Depois os benefícios do produto ou serviço. Depois, como tecnicamente o produto ou serviço funciona. E depois, mostrar o espaço, aumentar a autoridade do espaço, do local, aonde a pessoa será atendida. As call to actions para as pessoas ser levada para a ação, né? E os depoimentos, que é a mágica que faz a paulada final, entendeu? Se o cara tiver com alguma dúvida, na hora que ele vê os depoimentos, ele vai te chamar e entrar em contato com você, ok? Então, agora justamente a questão é essa. Como que ele vai entrar em contato? Então, basicamente, eu sugiro duas maneiras que são as mais simples e práticas, porque a moral da história é essa. Não é o complexo que funciona. O complexo só te dá dor de cabeça e só atrasa você ter sucesso. Não é o complexo. É que o ser humano gosta do complexo, mas não é o complexo que funciona. É o simples. Óbvio, para se chegar no simples, a gente passa pelo complexo, é inevitável. Leonardo da Vinci dizia, né? O último grau de sofisticação é a simplicidade, certo? Então, quando a gente faz alguma coisa simples, realmente, de verdade, muito provavelmente a gente já fez o mais complexo possível. E por isso que a gente consegue simplificar. Então, sabendo disso, é que nesse caso eu estou passando minha experiência para você, né? Sabendo disso, o que é o simples aqui? Ou você manda a pessoa para o WhatsApp, que seria o perfeito. Então, no WhatsApp, basicamente, você vai criar um link do WhatsApp com uma mensagem e a pessoa vai clicar aqui e ser direcionada para o WhatsApp. Ou você vai colocar um formulário, tá? E aí a pessoa vai clicar nesse link e vai vir para o formulário. Eu diria que o WhatsApp é melhor, tá? Já trabalhei N vezes com das duas formas. E para poucos contatos, vamos supor, se você vai receber 20, 30, 50 contatos por dia, a maioria dos serviços, que seja 100 contatos por dia, tá? Mas a maioria dos serviços acaba não chegando a isso, né? A gente sabe que não funciona assim, não é desse jeito. Então, se você for receber no máximo 100 serviços por dia, é melhor o WhatsApp, tá? Aliás, até 100 serviços por dia é melhor o WhatsApp. Ah, mas por que mais de 100 serviços por dia não é bom o WhatsApp? Não é que não é bom, você pode usar, mas o WhatsApp às vezes ele dá pau quando você recebe muitas mensagens seguidas. Ele trava mesmo, assim, a API do WhatsApp trava, ela tipo para de mandar mensagem para você. Então você acaba perdendo o cliente por causa do WhatsApp. Então quando você tem um número menor que 100 contatos diários, tá? Diários. Você pode usar tranquilamente o WhatsApp. Se você tiver mais de 100, eu não sugiro você deixar o WhatsApp. Eu apenas sugiro que você fique esperto, bem atento. Porque se você está recebendo todo dia 100 mensagens de cliente e no dia seguinte você não recebe nenhuma, ou recebe só 2, 3, pode ter certeza, o WhatsApp está te bloqueando, entendeu? Então, nesse caso, quando você tiver muitos contatos entrando todo dia entrando um monte de contatos, você tem que ficar esperto, senão o WhatsApp pode te bloquear. Beleza, mas do contrário, vamos imaginar o seguinte, eu sei que a maioria da realidade das pessoas é de conquistar 10, 20, 30, 50 contatos por dia. A maioria da realidade é essa. Aliás, a maioria dos empreendedores nem tem estrutura para atender mais que 50 clientes por dia, entendeu? Então, sabendo disso, eu sugiro o WhatsApp. Porque é a forma mais humana e direta e o melhor de tudo, você aprende com o seu cliente. Porque você vai aprender quais são os problemas realmente. Então, vai ter, por exemplo, gente que não vai falar com você.
E aí você vai ter que entender que a mensagem que você mandou que não está legal, que não convenceu, que não foi bacana, a pessoa não gostou de saber daquilo, você não deveria ter falado, ou você deveria ter falado de outra forma. Enfim, você vai aprender na prática com o cliente e vai deixar o seu negócio ainda mais foda, né? Ainda mais fodástico, o seu atendimento ainda melhor. Então, o WhatsApp, sem dúvida nenhuma, e o WhatsApp é na hora, né? Então você fecha na hora, é muito bom. Você agenda ali e tudo mais, se for o caso. O e-mail, ele demora. E aí você tem uma taxa de rejeição às vezes maior, né? Porque o e-mail a pessoa manda, mas depois você vai responder, aí depois talvez a pessoa responda de novo. Mas sabemos que o e-mail funciona. Todo mundo sabe disso. O e-mail funciona, é 100% funcional. Não, se alguém fala que o e-mail não funciona, ele não sabe do que está falando, muito provavelmente nunca fez nenhum projeto web, nada disso, não atende grandes empresas, nada, entendeu? O cara não fez nada se o cara fala que o e-mail não funciona. O e-mail é perfeito, funciona assim. Só que ele tem esse problema do delay, sabe? Essa demora pode ser ruim para fechar a venda, tá? Então, eu sugiro que você trabalhe com o WhatsApp. Mas aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar os dois, né? Por que a gente não poderia colocar os dois? Igual você também, por que você não pode colocar os dois? Mas lembrando, tá? Se você puder colocar o WhatsApp, eu sugiro apenas o WhatsApp, tá certo? Se você achar melhor, né? Se você puder, porque tem pessoas que não gostam de atender no WhatsApp, não querem e etc e tal. Mas se você não tem problema com isso, eu sugiro o WhatsApp. Então vamos lá. Vamos pôr uma faixa aqui, certo? Só que dessa vez é faixa de contato. Então aqui, ó, faixa, contato, e a gente vai escolher aqui um que vai ser, claro, o mais básico, porque é assim que a gente quer, ok? Então tá aqui o nosso contato, legal? A gente vai mudar, óbvio, né? Que a gente vai... Primeira coisa de tudo, a gente vai aumentar aqui a nossa faixa para ganhar espaço aqui e a gente ficar menos sufocado aqui, beleza? E legal, contacte-me ou entre em contato. Claro que a gente vai trocar essa fonte, porque a gente não está trabalhando com esse tipo de fonte. É estilo 3, próxima nova, bold. Aqui você põe a rua, tal. Se você tiver esses ícones de rede social, você pode colocar. Se você não tiver, você pode tirar. Isso não faz diferença nenhuma. Eu sugiro até deixar embaixo isso, tá? Não aqui na hora de entrar em contato, porque se você tirar a atenção da pessoa na hora que ela decidiu entrar em contato com você, imagina uma pessoa que acabou de decidiu que vai entrar em contato, e você tem a ideia brilhante de colocar esses ícones aqui. A pessoa clica no seu Instagram, no seu Facebook, aí na hora que ela entra nessa rede social, tem um monte de notificação para ela. Nossa, minha mãe está falando comigo, minha tia está falando comigo, minha prima, minha namorada. Nossa, olha o carro novo do meu amigo. Acabou. Ela não vai mais entrar em contato com você, entende? Você não pode distrair a pessoa. Você tem que fazer ela seguir o fluxo que você quer. Então, eu sugiro que ou você coloca em algum outro lugar, de repente no rodapé, talvez. Deixa eu ver se eu posso tirar e pôr no rodapé. Legal. Aqui, ó, rodapé. Pronto. Rodapé. Já é. Deixa no rodapé, que aí não atrapalha ninguém. Legal? E aí aqui é melhor assim. Deixa eu adicionar isso aqui mais para cima, né? Porque... Legal? Bom, então é isso, tá? Então a gente vai concluindo aqui, né? Aqui acabou travando tudo aqui e sumiu aqueles ícones, mas a gente pode colocar de novo aqui no rodapé. E basicamente é isso, tá? Aqui é o formulário de contato. Esse formulário de contato é bacana. A gente pode ver o design dele, que é legal sempre você colocar um formulário de contato onde os campos sejam bem grandes, tá? Então, formulário, e claro, né, aonde a pessoa digita, tá? Porque se você colocar um formulário de contato onde a pessoa não consegue ver claramente onde ela digita, isso não é legal, tá bom? Pode até parecer que é legal, mas não é legal. Eu acho que esse aqui, ó, a gente pode até
dar um trato nele aqui, deixa eu ver. Borda, por exemplo. A borda está muito grossa nesse caso. Vamos pôr um pixel. Ou, aliás, a gente pode escolher uma borda. Como aqui vai ser dessa forma, né? A gente pode colocar uns cantos aqui. 5 pixels. Aí fica com uns cantinhos melhor. Beleza? Então, a gente tem então aqui o formulário de contato. Mas o que eu vou fazer? Eu vou ensinar você também a pôr no WhatsApp, certo? Que na verdade... Vou colocar aqui, ó, enviar. Legal, e aqui já ficou no estilo do nosso. Óbvio, aqui também a gente vai trocar esse background, né? Porque esse amarelo não condiz, né, com o que a gente está fazendo, tá? Então a gente tem que colocar uma outra cor aqui. De preferência uma cor, a gente vai, deixa eu ver. Vou colocar um verde. O perfeito seria um azul. Mas, calma aí. Beleza, vou colocar um azul. Deixa eu ver aqui uma coisa. Um azul é ótimo, e aí a gente troca a cor das fontes aqui. Aqui é branco. Branco. Sempre é necessário contraste, tá? Isso daqui a gente vai deletar, porque... pode recortar e colar aqui. Vamos ver se fica aí. No rodapé, tá? Você pode... No rodapé é o lugar onde você deve colocar lá o seu copyright, lá, se for o caso, tá? Se não, não tem problema. Obrigado pelo envio também. Vamos editar esse texto, colocar branco. E esse botão, como a gente já mexeu nele, a gente agora só vai mexer em personalizar. Vamos colocar uma borda, uma largura de borda de 3, branco, para dar o destaque. Legal? Aí, beleza. Então tá aqui, ó. Tudo certinho, legal. E aí o que acontece? A gente vai criar agora, eu vou ensinar você a criar o link do WhatsApp para você colocar aqui, tá? Então você pode ter o contato e pode ter o WhatsApp também, não tem problema nenhum. Até melhor, até melhor. Aquelas pessoas que tiverem algum problema com o WhatsApp, não vai ter problema, né? Elas vão conseguir mandar de qualquer jeito. Então, deixa eu só... Legal, beleza? Vamos lá, então, criar. Como que você vai criar esse link para a pessoa clicar aí para o WhatsApp? Então, o que você vai fazer? Ó, você vai acessar no Google, converte, gerar link WhatsApp. Ó. Gerar link WhatsApp, certo? Ou você pode colocar só gerar link WhatsApp. O que você tem que entender é o seguinte, tem várias ferramentas que fazem isso, tá? Eu só estou dizendo essa daqui porque aqui normalmente eu uso, tá bom? Mas você pode fazer em qualquer ferramenta que você quiser. Você vai colocar o seu número de celular aqui, tá? Então eu vou inventar um número aqui, óbvio, né? Certo? Inventei um número e vou escrever. O que você vai escrever? Você tem que escrever a mensagem que essa pessoa deveria mandar. Ou seja, a pessoa deveria mandar assim, ó. Olá, eu gostaria de agendar uma consulta com a doutora. Certo? Ou na clínica. Enfim, você coloca... Mas você entendeu? Essa é a lógica. Você tem que escrever aqui a mensagem que você quer que a pessoa envie na hora que ela clicar. Na hora que ela clicar no link, ela vai enviar a mensagem para você no WhatsApp. Aí já vai aparecer ela e a mensagem que ela enviou, entendeu? E o mais bacana, você vai saber que essa pessoa veio dessa página. Então, se você criar outra página para testar, você pode simplesmente mudar a mensagem. E aí você vai saber qual página está funcionando melhor, porque você vai saber pela mensagem, entendeu?
Por exemplo, olá, eu gostaria de agendar uma consulta com a doutora. Na outra página você coloca, olá, eu gostaria de agendar uma consulta na clínica. Aí você já sabe quem está vindo da página da clínica e quem está vindo da página da doutora, entendeu? Mas enfim, basicamente é isso e você clica no botão gerar link. E pronto, aí ele gera o link para você. Você copia isso aqui, tá certo? Copia o link. Você copia o link e aí você vai lá nas Call to Actions, né? Clica na Call to Action, né? E aí dá para colocar aqui diretamente, né? Link, né? Você clica nesse íconezinho de link. E aí a gente vai para o endereço da web e a gente cola o link aqui, ó. Pronto, tá vendo? Ó? Ok, deixa em uma nova janela. E a mesma coisa com os outros, tá? Clica no link, endereço da web, cola em uma nova janela, porque na regra de usabilidade e design, em uma nova janela quando é outro site, tá bom? Por isso que automaticamente ele marcou aqui em uma nova janela. Isso tá certo, isso tá bacana e ele ajudou nisso. Endereço da web, cola aqui. Em uma nova janela, ok. E aqui, beleza. E aí enviar é enviar mesmo, tá certo? Legal? E basicamente é isso. E aí o que acontece? A gente salva o nosso site e a gente publica ele, né? Vou clicar aqui em publicar. Aliás, eu não vou publicar, eu só vou ver ele, na verdade. Visualizar, tá certo? Então, beleza. Olha só que bacana, ó. Esse é o nosso site, ó. Especializado em... Aliás, nossa página, né? Você pode chamar de site. Especializado em clareamento dental. Tenha dentes brancos como a neve. Olha só, a doutora Jaqueline Nasdaq. Fala sobre a doutora, tudo mais. Agende uma consulta agora. Olha só, dá pra gente trocar esse over aqui depois, né? Esse over não ficou legal, amarelo. A gente troca depois com um laranja, talvez. Enfim, essa questão de cores você tem que saber qual que é as cores que você quer que seja a sua identidade visual, tá? Isso também é extremamente importante. Não pode ter um monte de cor. Você pode reparar aqui que eu trabalhei basicamente com azul e pronto, né? E eu usei laranja, que seria a segunda cor, para esses pequenos detalhes que eu quero chamar a atenção, eu usei laranja, tá? Inclusive eu poderia colocar o botão laranja também, que ia ser bacana. Podemos fazer isso, alterar. Mas beleza, então agende sua consulta agora. Benefícios do clareamento dental. Ó, aquele espaço que me incomodou, tá vendo? Continua me incomodando, tem que editar, mas tudo bem, né? Beleza. Ajuda a identificar os problemas, dente branco é sinal de saúde, então você vai colocar os benefícios. Como funciona o clareamento dental? Porque logo depois que a pessoa entende os benefícios, ela quer saber então como funciona tecnicamente falando. E aí você explica como funciona. Esperamos você em nossa clínica, e aí você mostra a qualidade, né, do local onde a pessoa vai fazer o tratamento, o clareamento. Agende uma consulta agora, certo? Sempre colocando as call to actions, porque a pessoa já pode ter sido convencida, ela vai clicar para conversar com você. O que os nossos clientes falam, e aí você tem os depoimentos do que os clientes falam, legal? Aí, beleza, chegando aqui embaixo, ou a pessoa só tem 3 opções, né? Ou a pessoa não quer mesmo, não é o perfil, ou a pessoa vai entrar em contato pelo e-mail porque ela prefere, ou ela vai voltar aqui na página e clicar agende uma consulta agora, certo? Então, beleza? Porque aí ela vai clicar aqui, a gente pode até pôr um íconezinho do WhatsApp se quiser aqui, para ela saber que vai para o WhatsApp, e aí ela clica agende uma consulta agora, e aí olha só o que vai acontecer. Vai aparecer, entendeu? A API do WhatsApp. Então, o que acontece? Se a pessoa clicar em enviar, vai enviar a mensagem para o número do WhatsApp. E aí a mensagem que vai ir vai ser essa, ó, que vai ser a mensagem que a gente definiu, lembra? Olá, eu gostaria de agendar uma consulta com a doutora. Então, é assim que funciona, tá bom? Aí você vai receber a mensagem no seu WhatsApp. Olá, eu gostaria de agendar uma consulta com a doutora. Você já sabe que é da página, entendeu? Porque essa mensagem pré-definida, sacou? Então, é assim que funciona, legal? Então, é dessa forma que funciona, a nossa página está pronta. Wagner, a gente pode melhorar? Com certeza. Wagner, dá para fazer mais coisas para deixar ainda mais apelativo, mais sofisticado? Com certeza. Mas sempre vai ser seguindo essa lógica. Sempre vai ser seguindo essa forma de trabalhar, a arquitetura do texto, trabalhar a sinalização, trabalhar o que a gente quer que chame a atenção, trabalhar as fotos, trabalhar os espaços, né?
trabalhar a ordem, entendeu? Trabalhar essa arquitetura que a gente chama, né? Tudo isso tem que ser exatamente dessa forma e dessa forma você vai conseguir converter o seu visitante em cliente, pode ter certeza absoluta, ok? Para você entender ainda mais o que eu fiz aqui, para você entender ainda mais de forma mais completa o que são essas estratégias, as técnicas utilizadas para construir a página, você tem que assistir minha aula de gatilhos mentais, ok? Assistindo a aula de gatilhos mentais, você vai aprender o porquê que eu, por exemplo, coloco, tipo, negrito, New York City, University aqui, ou cirurgião plástica periodontal, por que eu coloquei vermelho aqui mais rápida e barata, por que a gente trabalha, né, colocando, gerando autoridade para a pessoa que faz o serviço, entendeu? Por que a gente fala assim, a gente coloca os depoimentos, né? Por que a gente precisa dos depoimentos, o que isso faz no cérebro das pessoas, qual que é a sensação que elas sentem, entendeu? Tudo isso a gente faz, eu explico em gatilhos mentais, ok? Eu tenho um e-book que fala de gatilhos mentais completo, detalhado, explicando praticamente todos os gatilhos mentais que as pessoas usam, que usam no marketing, e eu tenho uma aula, ok? Aí você decide o que você quer para aprender de forma mais detalhada, mas basicamente é isso. Com uma página dessa, você vendendo um produto ou um serviço, principalmente se você é uma loja física ou alguma coisa do tipo, é certeza absoluta que você está mais preparado para converter o seu visitante em cliente, tá bom? Você pode fazer desse jeito, vai por mim, joga tráfego qualificado nessa página que você fizer seguindo essas diretrizes e é certeza absoluta que você vai ter um bom resultado, que você vai ter um resultado bacana e que você vai conseguir atrair os clientes e eles vão ligar para você, vão te chamar no WhatsApp e você vai fechar negócios, ok? Se você é um direto, você conversa diretamente, você é um prestador de serviço, é ainda mais fantástico essa página, porque você pode se apresentar dessa mesma forma e é certeza absoluta que as pessoas vão clicar para te chamar, conversar com você. Isso acontece comigo, quando eu faço páginas assim para me apresentar, eu recebo um monte de ligações no WhatsApp, de chamadas no WhatsApp, as pessoas querendo conversar comigo e querendo contratar serviço, entendeu? Então é certeza absoluta que funciona e se você quiser entender ainda mais é só procurar o meu material, ou e-book ou aula para você entender ainda mais como isso funciona, beleza? Agradeço você ter assistido essa aula até aqui. Espero de verdade que você coloque em prática para que isso funcione no seu negócio. Valeu, muito obrigado e tchau.